B, nós temos o verbo faltando na primeira pergunta, na pergunta que ela faz. E aí a gente observa que o sujeito dessa pergunta é she. Encontraram lá? What tanana she like? Bom, para she o verbo be correto é is. Concorda? Então vamos completar com is. Conforme vocês forem usando as palavras do display, risquem ela ali para saber que já foram usadas, tá bom? Bom, e se confirma na resposta. She is very nice. Ela é muito legal. Então, estamos usando o verbo be na resposta também para she. Para quem teve alguma dúvida, isso se confirma aí. Letra C. What tanana they like? Bom, sujeito they, verbo be, are. What are they like? E a resposta confirma também. They are cute but lazy. Eles são fofos, mas preguiçosos. Tá falando sobre os gatos, né? No plural. Letra D. What do? Então aqui temos o uso do auxiliar do. É o momento de pensar aqui, ó, a respeito dessa estrutura. Bom, uma estrutura que fala do quê? De aparência. What do your parents tanana like? O que faltou aí? Exatamente o look. What do your parents look like? Resposta na letra D. They are tall. Falei sobre a aparência, eles são altos. My mom has, lembra do uso do has para falar de cabelo? Has red hair. And my dad has brown hair. O has aqui é usado porque os sujeitos são he e she. He para my dad e she para my mom. Beleza isso? Bom, assim completamos todas as lacunas. No exercício Organize Your Ideas, que está ali, é o último exercício da página 20, nós encontramos um exercício para conectar as palavras para criar as frases adequadas. Aqui é a hora da gente lembrar o momento de usar o verbo be e o momento de usar has ou have. Lá na página 6 vocês vão ter essas lembranças também. Então, eu falo que eu sou o que eu tenho tais características. Então, é isso que a gente vai se lembrar aqui. A gente vai se lembrar também que formas usar para os sujeitos. Por exemplo, que formas do verbo be usar para esses sujeitos que estão aparecendo aí? I, you, Meg e Oliver e Jen, né? E que formas have ou has usar para os sujeitos que também aparecem aí. Em seguida, nós vamos combinar com as demais características. Então nós estamos apresentando características físicas ou características de personalidade? Bom, se nós estivermos falando de características físicas, nós vamos usar o has ou have. Se nós estivermos falando de características da personalidade, nós vamos usar o verbo be. Tudo bem isso, pessoal? A gente também tem algumas características que a gente usa o verbo be, como por exemplo ser alto, ser baixo, ser gordo, certo? Então é o momento de você observar adequadamente. Mas uma regularidade que a gente tem é que para falar de traços da personalidade, a gente necessariamente usa o verbo be. Mas para falar de aparência, a gente pode usar tanto o be para alguns casos, como por exemplo peso, idade e altura, e a gente pode usar também o has ou have para falar de cabelo, de olhos, certo? Bom, aqui no be ele pode ser do presente o is, o are ou o am. Tudo bem? Nós temos essas variações. Então, a partir dessas explicações, vocês vão ligar aí os sujeitos às formas adequadas e depois as características. Se vai ser a partir do verbo be ou se vai ser a partir de has ou have. Na página 21,
nós temos uma sessão de leitura. E essa leitura é sobre estereótipos. Você já ouviu falar nessa palavra? Bom, os estereótipos são um substantivo ou um verbo. Como substantivo, eles são geralmente uma crença injusta e inverdadeira que muitas pessoas têm sobre todas as pessoas ou coisas com características particulares. Essa definição, pessoal, está aqui ao final da página 21, tudo bem? Bom, ali nós encontramos essas definições em inglês e basicamente significa que os estereótipos são generalizações. É quando você atribui a um grupo muito grande de pessoas certas características que na verdade são muito particulares, que variam de pessoa para pessoa. Então é como se eu dissesse: todas as meninas do 7º ano são, como eu posso dizer, gostam de boneca, por exemplo. Todas as meninas do 7º ano, todas as meninas da idade de vocês gostam de boneca. Ah, mas quem me disse isso? Né? Como eu posso dizer que todas as meninas gostam de boneca? Conheço pessoas que não gostam. Na minha sala pode ser que a maioria das meninas não gostem, né? Então eu estou partindo de um estereótipo, de uma ideia generalizante a respeito das meninas do 7º ano que não condiz com a verdade, certo? Isso pode ser uma das maneiras de ver o estereótipo funcionar. Como verbo, quando eu uso o verbo estereotipar, significa que eu estou atribuindo essas características generalizantes a essas pessoas. Por exemplo, eu posso dizer que eu estava estereotipando as meninas do 7º ano quando eu falei daquela maneira a respeito de achar que todas elas gostam de boneca. Tudo bem isso? Bom, para ficar um pouco mais claro, nós vamos fazer a leitura então do exercício 2 que está aí nessa página 21. Voltando lá para cima no exercício, esclarecido essas duas possibilidades a respeito da palavra estereótipo, como substantivo, como verbo, nós podemos voltar para o exercício 1 para pensar agora a letra B. Que características os adultos atribuem a jovens da sua idade? Você pode me dar alguns exemplos? Você acha que eles têm razão ou essas características fazem parte de um estereótipo? Bom, depois que você já refletiu um pouco sobre isso, vocês podem ler um artigo que foi publicado no jornal de uma escola e vocês vão circular os traços de personalidade que o autor menciona, tá? Então procure aí quais são esses traços de personalidade que definem personalidade. Bom, uma pista que a gente tem é que eles vão aparecer sempre depois de um verbo be, certo? A outra pista é que a gente tem alguns termos que a gente já conhece. A minha dica é que eles são um total de 5 traços de personalidade. Nós começamos pela leitura Tá. Vocês já encontraram alguns? Então vou fazer com vocês esse exercício. Na segunda linha, grifem os termos lazy, L-A-Z-Y, em seguida rude, R-U-D-E, e depois incompetent. Eles estão bem próximos uns aos outros. Na quarta linha, nós vamos achar os dois últimos personality traits, traços de personalidades. O primeiro é unruly, que está logo no começo da quarta linha, e o segundo vem logo depois dele, out of control. Unruly se escreve assim, U-N-R-U-L-Y. E out of control é uma palavra composta por 3 termos, out, of e control. Começa com O-U-T, out, of, O-F e control, da maneira como se fala. Bom, grifado essas 5 personalidades, nós temos outro exercício a fazer. Exercício 3. Como você
pode quebrar um estereótipo adolescente? Ou seja, como você pode provar para as pessoas que não existe essa generalização, que essa generalização não é válida? Você vai colorir as características positivas que você acredita que você e os seus amigos têm. Dê uma olhada no dicionário para conferir então quais são as características que estão nessa tabela e faça a coloração apenas das características positivas que você considera que você e os seus amigos têm. As respostas para esse exercício vão variar e você vai precisar consultar o dicionário. Bom trabalho e nos vemos na próxima aula.